A palestra de hoje tem como tema a parábola do reino dividido. Nós trazemos o Evangelho de Mateus, capítulo 12. Os versículos vão de 22 a 30. Trouxeram-lhe um endemoniado, cego e mudo. Ele o curou. Mas a multidão dizia: é este o filho de Davi? Os fariseus, ouvindo isso, disseram: este não expulsa demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse: todo reino dividido é devastado. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Mas, se eu os expulso pelo Espírito de Deus, é chegado a vós o reino dos céus. Quem não é comigo, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. É um trecho importante que para nós tem referência sobre a obsessão. Então nós utilizamos o livro O Evangelho dos Humildes, de Eliseu Rigonati. Este escritor vai dizer para nós que a obsessão é quando um espírito persegue um encarnado. Isso pode ter características de loucura, ou então aspectos de moléstias, de enfermidades que nada pode curar. Então pensemos, por diversas formas, nós andamos pela rua, e Erasmo me envia uma imagem, nós andamos pela rua e podemos ver uma mulher que fala sozinha, já maltrapilha, e ela fala como se realmente estivesse debatendo com outra pessoa, mas nós só enxergamos ela ali naquele local. E dizemos: pobre, é louca, desvairada, nem a família quis. Será que ela realmente está sozinha? Será que ela realmente está louca? Ou ela está com um ser invisível junto dela? Por outras vezes, então, nós nos deparamos com alguém que tem fortes dores de estômago, e esta pessoa não consegue suportar, e ela começa a pensar: eu devo estar com câncer de estômago, porque não é possível, minha irmã, as minhas dores são fortíssimas. Mas aquele médico que consultei, ele só pode ser desequilibrado. Eu disse a ele tudo o que sinto, pois ele falou que eu não tenho nada. Fiz exames, endoscopia, pois nada consegue mostrar o câncer que eu sei que tenho. Ela realmente não tem nada, mas sente todas as dores, como se fosse realmente uma enfermidade complicadíssima, incurável. Então, tanto num ponto quanto no outro, nós estamos percebendo que existe sim a obsessão. Pode existir a obsessão. Este escritor fala para nós que, neste caso da parábola do reino dividido, o obsessor, ele atuava fluidicamente sobre os órgãos da visão e da fala. E desta forma, ele pôde produzir a cegueira e a mudez daquele endemoniado que Jesus curou. Em muitas circunstâncias, o que acontece em decorrência da obsessão é que a causa está relacionada ao mal que foi praticado em outras existências. O remédio para a cura da obsessão, então, seria afastar o obsessor da sua vítima, como fez Jesus. Portanto, são vinganças que a vítima de outros tempos vai exercer
sobre o seu antigo algoz. Então pensemos que eu, Paula, estou passando por um processo de obsessão e venho até aqui, na casa espírita, porque estou me sentindo atormentada, estou me sentindo mal, não consigo conjecturar os pensamentos que me vêm à mente. Então eu venho para cá, no centro espírita, e solicito um tratamento espiritual. Eu me sinto vítima, porque eu tenho consciência de que este espírito está me perturbando, está me perseguindo. Eu chamo este espírito de obsessor. Aqui eu serei auxiliada. Mas quando aqui do trabalho mediúnico, o espírito se manifesta por intermédio de algum médium. E ele vai dizer que em outras existências, eu fui extremamente maldosa com ele. Fui uma mãe que o espancava dia e noite, não permitindo que ele tivesse paz, que ele se desenvolvesse adequadamente enquanto jovem. Eu fui uma mãe completamente cruel. E ele não conseguiu me perdoar. Então, a vítima de outros tempos quer se vingar do seu antigo algoz. E agora, neste momento, estamos juntos novamente, ele como um espírito obsessor e eu me sentindo vítima. É isso que acontece. Nós sempre atrairemos para junto de nós aquelas pessoas a quem fizemos o bem ou a quem fizemos o mal. As pessoas a quem fizemos o bem, elas virão até nós para auxiliar o seu benfeitor. Já as pessoas a quem fizemos o mal, virão para nós para se vingarem daquela pessoa que o prejudicou em outros tempos. Desta maneira fará aquele que ainda não soube perdoar, como Jesus ensinou. A cada um será dado segundo as suas obras, tudo em decorrência do que tivermos feito nesta vida ou em outras. E aí eu pergunto a vocês, existem vítimas? A minha irmã sinalizou que não. Não existem vítimas, por isso nós não podemos nos sentir vitimosos. Nós continuamos dizendo que, na antiga tradição dos judeus, o Messias esperado viria como descendente de Davi. Então, quando o povo percebeu todas as maravilhas que Jesus fazia, eles então, sabendo que José e Maria eram descendentes de Davi, já disseram que Jesus era o Messias esperado e desejado. Mas nós vamos pensar que Jesus, ele conseguia operar essas maravilhas todas em decorrência da sua elevação moral, da sua superioridade moral. Também porque Jesus, ele conseguia exemplificar com seus atos o que ele pregava através de suas palavras. Ele era o verdadeiro exemplo de amor, de perdão e de paz. É por isso que ele conseguia expulsar os demônios, porque ele realmente tinha um alto grau de superioridade. Mas Beelzebu era o símbolo do mal. Então, nós questionamos, será que a pessoa que guarda o mal dentro do seu coração, de alguma forma pode sair por aí produzindo o bem, como Jesus, em larga escala, aos montes, curando todos que se dirigissem até ele, sem distinções, sem observar castas, cor, credo? Será que esta pessoa poderia guardar algum foco de mal dentro do seu coração? Não. É por isso que naquela época as pessoas não conseguiam compreender Jesus, mas com o decorrer dos tempos e de posse de todo o seu evangelho, nós conseguimos observar os feitos de Jesus, as maravilhas do Mestre Jesus e compreender porque apenas ele podia realizar determinadas obras. Nós podemos compreender
porque as palavras foram veladas, mas sim, hoje nós já temos esclarecimento diante de tudo que foi feito pelo Mestre. Os demônios, eles nada mais são do que espíritos que já viveram aqui na Terra, assim como nós. Iremos dizer, espíritos de homens que cometeram o mal em larga escala, que estavam realmente propensos a agredir, insultar, matar. Estes são os demônios do mundo espiritual. Eles não souberam como viver cristamente e estavam sempre perseguindo aqueles aos quais guardavam ódio. Para expelir os demônios, porque nós vamos perguntar, mas e se estou vindo realmente a esta casa com um obsessor? O que pode ser feito por mim? Então este escritor diz, para expelir os demônios, precisa ter superioridade moral. Precisa ensinar amorosamente o caminho que ele vai trilhar. O caminho para ser feliz, alcançando o reino de Deus, como falou Jesus. Este reino de Deus que Jesus nos trouxe e que só poderá ser alcançado através da ajuda mútua, da observância diante da lei, de fraternidade, de amor ao próximo. Este é o reino de Deus que nós já podemos vivenciar, quando nós nos tratamos como verdadeiros irmãos, a exemplo do Mestre Jesus. E nós vamos dizer que aqui, enquanto estamos todos encarnados, no plano espiritual, existem muitos espíritos. Espíritos que nos guardam afeto sincero, maternal, fraternal, mas também espíritos que de alguma forma nos perseguem, nos guardam algum tipo de ódio e desejam sim produzir vinganças. Isso pode acontecer conosco, porque nós ainda não somos perfeitos. Ou será que vocês acham que eu não errei no passado? Sim, eu errei. Para chegar aqui hoje foi Jesus na causa. Para falar com vocês com a mente limpa, é Jesus na causa. E este trabalho, por vezes, é quase impossível de ser realizado, tamanha influência espiritual que me envolve. Então, isso pode acontecer com qualquer um de nós. Vamos falar que é normal. Nós, enquanto encarnados, não vamos fechar os olhos para a espiritualidade. E vamos tentar ser indulgentes, cordiais, fraternais para nossos amigos que estão no plano espiritual. Sabedores de que apenas as nossas boas obras podem tocar os seus corações. Não existe mau espírito, por mais endurecido que seja o seu coração, diz Kardec, que não se compadeça de nossas boas ações. É muito mais através da observância dos nossos atos nobres que eles vão pensar diferente ao nosso respeito do que se nós estivermos pedindo perdão por atos falhos que foram cometidos no passado. Então, é através de nossas boas e nobres ações que mostraremos ao mundo como nós já progredimos. Vamos utilizar o Livro dos Espíritos, questões que vão de 549 até 557. Os Espíritos dizem que um mau homem, ele não pode produzir o mal para o seu próximo, seu semelhante, com a ajuda de mau espírito, porque a lei não o permite. E vocês vão falar, mas Paula, eu tenho certeza que fizeram um trabalho contra a minha pessoa. Eu tenho certeza que fizeram isso porque eu tenho uma vizinha que ela é invejosa. Ela sempre desejou destruir o meu casamento. Será que ela não pode mesmo produzir o mal contra mim? O que nós sabemos é que a lei de Deus é justa. Nós só atrairemos o mal se estivermos ligados ao mal. Se eu estou voltada ao bem, me esforçando com bons pensamentos, boas palavras e boas ações, estou trabalhando, realizando os meus deveres, cuidando da minha família,
trabalhando a serviço do Evangelho, não seria justo que o mal recaísse sobre mim. Eu tenho a proteção da espiritualidade se eu me movo no bem. Através da própria vibração, não é possível que o mal chegue até uma pessoa que está disposta a realizar apenas ações corretas e enobrecedoras. Mas existe uma questão que eles falam sobre os pactos. Os espíritos esclarecem para Kardec que os pactos não existem. O que existe é uma atração de um homem mau que vai simpatizar com um mau espírito. Ele pode estar desejoso de cometer uma má ação simplesmente por vontade. Pela ação do próprio pensamento, ele vai atrair para junto de si um espírito tão maldoso quanto ele. Eles se unem e desta forma estão fazendo mal, porque eles vibram de forma semelhante. É nisso que consiste o pacto. Tudo é através da vibração e do pensamento. Existem homens que ficam na dependência de um espírito, exatamente pela força do pensamento. Ele se liga a este espírito, e vamos dar um exemplo, então, do alcoolismo. Vamos dizer que eu tenho uma forte inclinação para beber. Eu não posso ver um copo de bebida alcoólica que a minha boca enche d'água. Eu fico muito motivada a beber, e aí minha irmã é ladeira abaixo, porque eu começo a beber que me acabo. Eu já tentei parar com isso, mas eu não consigo. E aí já me disseram que eu não bebo sozinha, que tem uma verdadeira legião de espíritos bebendo comigo. Será que isso é verdade? Possivelmente, porque nós atraímos para junto de nós os espíritos que são simpáticos. Aqueles que têm vícios atrairão aqueles que são viciados. É nisso que consiste esta dependência forte. Mas nós vamos dizer que aquele que busca o auxílio de um espírito para adquirir, obter riqueza ou qualquer tipo de favor, este está indo contra a providência divina. É o mesmo que dizer que não aceita as missões e as provas que Deus colocou diante de si. Ele busca facilitações no mundo espiritual. Ele busca o auxílio de espíritos que tragam aquilo que ele acha correto, que ele merece, sem saber que Deus está colocando diante dele as provas necessárias para o seu adiantamento. Quer barganhar com a espiritualidade. Os espíritos dizem a Kardec que estes sofrerão as consequências devidas. Sobre feiticeiros, explicam que nada mais são do que pessoas dotadas de faculdades como poder magnético e dupla vista, podem utilizar, fazendo mau uso desse poder magnético, se são maus, e atraem maus espíritos. Existem aqueles que têm o dom de curar através do toque. Vamos chamar então de mediunidade de cura. Estes vão conseguir curar também através do poder magnético, mas aí quando está associado com uma pureza de sentimentos e um desejo ardente de fazer o bem, estes são auxiliados pelos bons espíritos. E sobre talismãs, Kardec questiona, mas talismãs, amuletos, existem pessoas até que dizem, eu vou colocar alguma coisa cobrindo o umbigo para me proteger dos maus espíritos. Eu tenho um patuá que eu coloco no bolso para afastar maus espíritos. E eles explicam para Kardec que sinais, palavras, talismãs, amuletos, nada disso tem poder sobre os espíritos, nem para afastá-los, nem para atraí-los, porque eles apenas são atraídos pela força do pensamento. Tudo estará ligado
com a nossa vibração e com o nosso pensamento. Eu atrairei encarnados e desencarnados que se afinizam comigo. Nas questões que vão de 960 até 964, no Livro dos Espíritos nós podemos ver a relação sobre as penas e recompensas da vida futura. Nós temos o pressentimento do que iremos encontrar na vida futura em decorrência dos nossos atos enquanto encarnados. Se eu fui uma pessoa relativamente boa nesta existência, eu só me preocupei em cuidar dessas duas meninas, fazer o meu trabalho, cuidar dos meus pais. Só isso que eu fiz. Quando eu pude, eu ajudei as pessoas. Mas eu só fiz isso. Eu não produzi o mal nesta vida. Então eu imagino que na vida futura, então depois da minha morte, eu vou encontrar recompensas. Mas se por outro lado, eu roubei, eu fui maledicente a vida toda, eu traí o meu esposo, eu me vinguei de algumas pessoas e neguei a elas o perdão. Eu permiti que os meus pais fossem abandonados no lar simplesmente porque me recusei a cuidar deles. Eu só pensei em ganhar bens materiais de forma ilícita, inclusive. Será que eu vou encontrar, na vida após a morte, recompensas ou punições? Alguém falou. Punições, com certeza, minha irmã, porque em decorrência dos nossos atos, nós já temos uma ideia do que iremos encontrar no nosso futuro. Tudo está relacionado com o que nós realizamos. Todos os nossos atos estarão ligados à lei divina. Bons e maus, eles não podem ser confundidos. Os bons encontrarão recompensa, os maus punições em decorrência dos seus atos, e a duração deste sofrimento estará diretamente ligado ao tempo que eu vou levar para me aprimorar. E é com isso que nós trazemos a reflexão de hoje. Vocês acham, há algum tempo, logo quando eu comecei a trabalhar com o mentor, ele me proibiu de usar a palavra obsessor, porque disse que, de alguma forma, isso podia ofender exatamente aqueles que me perseguem. Disse que a melhor forma de lidar com eles seria fazendo orações no meu lar, vibrando positivamente, imaginando que Jesus estaria nos envolvendo numa verdadeira fraternidade, que eu poderia fazer algo por eles, sim, se estivesse com o coração cada vez mais ligado ao Senhor. E aí eu pergunto a vocês, nós muitas vezes chegamos a esta casa pela dor, desejosos de tratamento espiritual. Será que nós podemos fazer cada vez mais por nós e por eles? Podemos. Nós adentramos aqui, recebemos o amparo da espiritualidade que nos envolve e cuida também dos nossos desafetos espirituais. Mas somos inteiramente responsáveis por quebrar este vínculo de ódio que nos envolve há sei lá quanto tempo. Tudo parte inicialmente do meu potencial vibratório, dos meus pensamentos que geram o bem, a paz, a união de todos como verdadeiros irmãos que somos. Observar no outro não aquele que agride, mas aquele que de alguma forma tem motivos para agredir. Por que eu estou sendo perseguida? Observar quem eu realmente sou e nesta reforma íntima, agir de forma consciente pela libertação de ambos é obrigação de todos nós. Eu agradeço a oportunidade que me foi dada, para que possamos finalizar. Fechem os olhos. Agradecemos, Senhor, por esta oportunidade. Que Deus possa nos envolver na paz do Senhor Jesus. E com o coração envolvido com Jesus, Senhor,
que eu possa perdoar os meus desafetos encarnados e desencarnados. Que eles também possam observar que estou me esforçando, Pai. Estou fazendo o possível para me transformar numa mulher muito melhor e que jamais caia em tentações, realizando os mesmos atos indevidos do passado. Que possamos ambos evoluir, seguindo rumo a Ti. Eu agradeço a Erasmo por mais este trabalho. Graças a Deus, graças a Jesus. Por favor, permaneçam sentados, os trabalhadores irão direcioná-los aos lugares apropriados. Paz e luz.